Olá, esse é o Tami Misturado, eu sou a Tami e no vídeo de hoje teremos a continuação do vídeo da semana passada, recomendações. Então já deixa seu like e continue assistindo esse vídeo. Agora roda a vinheta e vamos lá! Na semana passada, eu fiz um vídeo sobre recomendações culturais com dicas de livros, filmes e séries. E contei com a opinião de alguns amigos meus que participaram do vídeo dando as suas sugestões de recomendações para vocês. Mas um vídeo só ainda não foi suficiente para todas as sugestões que a gente tinha para passar para vocês. Então eu resolvi fazer uma continuação desse vídeo, trazendo mais algumas dicas diferentes de livros, filmes e séries, enfim. Então, hoje eu trouxe uma outra amiga minha para participar desse vídeo. Ela tem muitas sugestões incríveis para vocês que vocês não podem perder. Mas antes, vamos falar das minhas recomendações. Para não ficar muito longo, eu vou falar pouquinha coisa hoje, tá? De filme eu nem vou falar hoje porque há algumas semaninhas atrás, umas 2 semanas atrás, eu já fiz um vídeo inteiro só sobre filmes. Pra quem perdeu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que foi o vídeo em que eu respondi a tag viciada em filmes. E pra quem perdeu o vídeo da semana passada com as outras recomendações, eu também vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então, por isso eu não vou falar muito sobre filmes hoje, eu vou focar mais na parte de livros e na parte de séries, principalmente seriados, que eu tenho alguns bem legais pra indicar. Acho que a maioria de vocês até já conhecem, né? Então vou começar por eles. O primeiro que eu tenho pra indicar pra vocês, os 2 primeiros, aliás, são 2 que eu adoro muito, são meus favoritos do momento, que são os seriados Arrow e The Flash, que são sobre os super-heróis, o Arqueiro Verde e o Flash, que são personagens que eu adoro, são super-heróis muito legais, que eu gosto muito e a série tá super legal. O Arrow, o Arqueiro Verde, já tá na 5ª temporada e o The Flash já tá na 3ª temporada. E tá muito legal, a cada temporada vai se surpreendendo mais. Outra também que eu gosto muito é a série Once Upon a Time, que em português seria algo como Era Uma Vez. Ela trata um pouco sobre contos de fadas, mas não de um jeito fofinho, infantil, aquela coisinha boba de criança, não. De forma alguma. É algo um pouco mais adulto e tem uma pegada bem mais diferente, com um tom de suspense. É um jeito bem legal. E o mais legal de tudo é que eles conseguem dar um jeito de unir várias histórias. Então, a história da Bela e a Fera, a história da Cinderela, a história da Branca de Neve, da Alice no País das Maravilhas, até Frozen em uma determinada temporada aparece. Então eles conseguem ligar todas essas histórias como se fossem uma só, juntar todos os personagens. E isso é sensacional, isso é muito legal. Então essas são as séries que eu tenho pra passar pra vocês hoje. E sobre livro, ao invés de trazer livros, eu resolvi trazer o nome de um autor pra vocês pesquisarem suas obras, que vocês vão gostar muito. Que é um autor que eu comecei a trabalhar com ele no ano passado, comecei a ver muitas obras dele, principalmente poemas, que eu particularmente adoro poemas, então eu comecei a ver muitos poemas dele, mas ele também tem obras teatrais muito boas, muito conhecidas por aí. Então, o nome desse autor é Federico García Lorca. Ele é um autor espanhol que morreu na Guerra Civil Espanhola e ele tem vários poemas incríveis que eu adoro, lindos. Vocês têm que pesquisar. Ele tem algumas obras bem conhecidas, que é a Bodas de Sangue, Irma e A Casa de Bernarda Alba. Então essas 3 obras são as mais conhecidas dele, vocês têm que pesquisar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês não, tenho certeza que vocês vão gostar ou da obra, ou se vocês gostam mais de poema, vocês procurem o poema que vocês vão gostar. Procurem lá.
poemas de Garcia Lorca, que vocês vão ver que tem muito poema muito legal, muito bonito, lindos, maravilhosos. Eu particularmente adoro cada um deles. Mas eu não vou ficar me estendendo muito agora e vou passar a vez para minha amiga, que tem muita recomendação de filme, série, livro, tem muita coisa legal para passar para vocês. Eu também vou ficar aqui ligadinha para acompanhar as dicas dela, porque com certeza eu vou pegar muita ideia legal para mim também. Então façam como eu e continuem assistindo esse vídeo para pegar as recomendações da minha amiga, hein? Então, continuem assistindo esse vídeo que daqui a pouquinho eu volto para falar mais um pouquinho com vocês. A também me pediu para fazer algumas indicações de livros, seriados e filmes. Eu anotei para não me perder e fiz uma listinha para colar. Com certeza eu tô esquecendo algum muito importante, algum muito marcante, mas foram os que eu lembrei assim mais rapidamente. Por questão de tempo, eu não tô assistindo muito seriado, então eu vou começar por esses porque são os mais recentes que eu vou citar ou aqueles que eu muito gosto. Então, o primeiro que eu vou falar é o Criminal Minds. O Criminal Minds é uma série policial sobre agentes do FBI que fazem investigações de assassinatos em série. Eu particularmente gosto muito, principalmente pelo fato de que são assassinos muito inteligentes. E você acompanha também a história dos próprios personagens. É um seriado muito bom, que se não me engano tá na 14ª temporada. Mas ele não tem uma continuidade entre um episódio e outro. Então você não tem aquela obrigatoriedade de assistir todos os episódios. E é muito bom, porque você sempre se surpreende no final. Depois, outro que eu gosto muito é o 3%, que é um seriado brasileiro. Eu acho fantástico, é extremamente utópico, conta a história de uma sociedade nova que trabalhou pela essa questão de que todos os jovens de 20 anos, só 3% deles têm o direito a ir para o mundo maravilhoso deles. E é bem legal, porque eles passam por várias séries, assim, vários jogos, para poder chegar na conclusão de quem vão ser esses 3%. E aí entra na parte ética, entra na parte de dinâmica em grupo, é bem legal, é bem utópico, assim, é muito semelhante a Jogos Vorazes, me lembra muito, mas eu gosto muito, acho sensacional. O outro é Grey's Anatomy. Esse foi uma descoberta, porque eu ouvia todo mundo falar muito bem dele, e eu falei, nunca um seriado pode agradar tanto as pessoas. E fiz a besteira de um dia assistir, e aí eu não parei mais. Tá atualmente na 13ª temporada, e é fantástico, só que assim, tem que estar preparado, porque vão ter muitas perdas ao longo das temporadas, e cada perda é mais sofrida que a outra, então você vai se apegar aos personagens e você vai chorar sempre que acontecer alguma coisa com eles. E acontece muitas coisas com eles. Mas é muito bom. Ele tem essa continuidade, então você precisa assistir todos os episódios para entender boa parte da história. Mas é fantástico, vale muito a pena. E o último, que é o mais recente que eu assisti, foi 30 Reasons Why, que está sendo super falado em todas as redes sociais. Eu particularmente gostei muito. Nos primeiros episódios você tem que dar aquela desistida, porque ele é um pouco lento e maçante nos primeiros episódios. Mas só no começo, até você embalar na história dela. Depois você fica naquela, nossa, o que aconteceu? Mas por quê? Quais são as razões, né? Ele é bem reflexivo, porque na verdade a gente vê que na nossa realidade de hoje isso acontece muito. E que tantas pessoas sofrem muito bullying, quanto a gente, sem querer, às vezes, também comete bullying. E a gente vê ali um pouco do quanto aquilo pode ser impactante na vida dessas pessoas. Então, é assim, é um seriado que você tem que estar preparado para assistir, que ele tem toda essa carga de reflexão, mas é um seriado muito bom, que valeu muito a pena de assistir. Também é um seriado que faz a gente refletir, porque tudo que a gente já possa ter feito, ou que aconteceu com a gente, se aconteceu com a gente vê que precisa dar um basta. E se a gente cometeu com alguém, a gente vê que ainda dá tempo da gente tentar remediar aquilo, antes que seja tarde. Mas é um seriado bem legal também, apesar de ser um pouco mais pesado que os outros, mas eu gostei bastante. Na parte de filmes, com certeza esqueci muitos filmes, mas esses são os que eu lembrei assim de cabeça mais rápido. Então, tem o Questão de Tempo, que é um romance, mas também é mais pegado nessa questão de familiar. É sobre um rapaz que ele tem a habilidade de viajar no tempo. Só que cada coisa que ele muda quando ele viaja no tempo, muda uma coisa do presente dele. Então é bem legal, é um filme que eu não dei nada por ele, mas vale muito a pena, e eu já assisti mais de uma vez, então vale a pena mesmo. Outro filme é Um Sonho Possível, que é bem legal também, que é sobre um rapaz que não tem família, mas ele tem aquele problema familiar, e uma pessoa mais afortunadas começam a ajudar ele, eles crescem, fazem uma pessoa ele crescer na vida. E é bem legal também, é bem bonito.
também indico. Outro filme é Truque de Mestre. É muito bom. Você fica suspeitando até o fim de quem é a pessoa e no final você se surpreende. Apesar de que eu tinha, mais pro final do filme, a suspeita de quem era o responsável por tudo, mas você demora pra entender. E é muito legal porque ele tem uma sacada muito boa de como vai fazer cada mágica, como vai ser, como vai afetar. É muito bom. Eu ainda não assisti o 2, mas disseram que ele é um pouco decepcionante, então eu ainda não tô preparada pra me decepcionar com esse filme. Então, vou esperar mais um pouco pra assistir o 2. Cartas pra Julieta é um romance bem mamão com açúcar, mas muito gostoso de assistir também. Conta a história de uma mulher que vai pra Roma. Não sei se é Roma agora. Agora fiquei em dúvida. Mas é bom, é bem legal e vocês vão gostar também. O outro é A Proposta, é uma comédia romântica. É bem legal, é sobre uma mulher que ela é do Canadá e ela vai ser deportada e ela resolve inventar um casamento pra se manter nos Estados Unidos. E é com o assistente dela, então eles não se suportavam antes e depois eles começam a se conhecer um pouco mais. É bem engraçado, eu gostei bastante, também já assisti várias vezes. Agora, uma parte de desenho é Zootopia. Zootopia, eu acho que quase todos os desenhos têm essa parte reflexiva no final. Que eu acabo achando que desenho é mais para adulto do que para criança, porque todos eles têm uma carga reflexiva muito grande. E Zootopia, pra mim, é um desses filmes. É bem legal, é bem bacana, é bem bonitinho e vale muito a pena assistir. Juntos pela Casa também é um romance que eu acho a coisa mais fofa. É bem legal. Eles eram amigos, né, de um casal, e esse casal tem uma criança, e ele sofre um acidente e a criança fica pra esses amigos, pra esses dois personagens. Só que eles não se suportavam, e eles têm que começar a conviver, a lidar, pra poder se manter a criação da criança. E é bem bacana, porque, é bem mamão com açúcar, mas também é muito bonitinho, e vale a pena assistir. O último é um dos mais impactantes. Sabe aquele dia que você tá em casa, não tem nada pra assistir, e aí você começa a procurar? Eu caçei no Netflix e achei esse filme. Eu ouvi falar muito bem dele e resolvi assistir. E nossa, ele é extremamente pesado. Chama 12 anos de escravidão. Não posso contar muito a história, porque se eu contar um pouco da história, acaba perdendo um pouco a graça do filme. Mas ele é bem impactante. É aquele filme que você termina e você fica horas matutando como aquilo pode ser verdade, como aquilo pode acontecer, como a sociedade pode ter sido assim. Mas é um filme muito legal, é muito bonito e é uma história de superação. É muito bom. Sobre os livros, foi bem difícil pensar nos livros, porque entre todas as categorias que me pediram, essa é a que eu mais gosto. Então, eu gosto muito de ler, então eu tenho muitas indicações para dar. Mas eu pensei assim, quais aqueles que eu indicaria mesmo e são quais aqueles que eu li e reli. E é lógico que temos os clássicos, por exemplo, Harry Potter, Jogos Vorazes, que são muito clássicos e que, claro, com certeza eles seriam indicados aqui. Mas eu resolvi pegar um pouco daqueles que ninguém conhece ou que não ouviram falar tanto e que são muito bons também. Eu vou começar não por um livro, mas por um autor. Eu separei alguns aqui, eu não tô na minha casa, então eu tenho só alguns nessa cidade. Na minha cidade eu tenho muitos outros, mas eu peguei os que eu tinha aqui pra poder mostrar. O que não dá pra mostrar, eu não vou mostrar. Mas eu vou falar sobre eles. O que eu pensei primeiro foi, na verdade, um autor que nunca me decepcionou. E eu li vários livros dele. É o Harlan Coben. O Harlan Coben, ele escreve livros de suspense, às vezes policiais, às vezes não. Mas ele é muito fantástico. Ele é aquele escritor que no começo acaba sendo sempre um pouquinho mais lento a história, mas depois ele evolui um tanto no enredo que você não consegue parar de ler o livro mais. E ele é aquele autor que você suspeita que o principal é uma pessoa, e no decorrer do livro você vai mudando, e no fim não tem nada a ver com aquilo que você pensou. Então é aquele livro, é aquele livro que te faz viajar junto, porque você lê rápido, flui a leitura, e você sempre se surpreende no final. Além disso, ele tem a mania de fazer várias histórias concomitantes, e de alguma forma ele liga todas elas no fim. Então ele tem uma habilidade de escrita que é fantástica, então eu não posso indicar dele um livro, eu tenho que indicar ele, porque até hoje eu não li nenhum livro dele que me decepcionou. O outro que eu ia indicar também seria uma escritora, mas eu só li dela 2 livros, 3, que o outro é muito famoso. Essa leitura dela sempre é mais ou menos do mesmo jeito, é sempre o mesmo ritmo de conduzir a leitura, mas é muito boa também, que é a Jojo Moyes.
Esse é um dos que eu li, um dos mais recentes que eu li dela. E ela é um livro, geralmente, com um enredo que te faz fluir no tempo, então ele fica naquela coisa presente e passado, para poder concluir a questão da história do presente. Então ela justifica compasado a história do presente. Esse é um dos livros dela que eu mais gostei, mas a maioria dos livros dela são muito bons. Eu acho que ela é uma pessoa que, na verdade, os menos conhecidos dela são melhores do que os mais conhecidos. Mas os mais conhecidos também são muito bons. O próximo livro, na verdade, é o meu xodózinho, que é esse aqui. É Aprendendo a Seduzir. O Aprendendo a Seduzir, ele é escrito pela Patrícia Cabolt, que é um pseudônimo da Maggie Cabolt. Quando ela assina como Patrícia Cabolt, são livros mais adultos. E o Maggie Cabolt são os livros infanto-juvenis. Aprendendo a Seduzir é um dos meus favoritos, de fato. Ele é um pouco feminista, é um romance. Em alguns momentos ele fica aquele romance meio mamão com açúcar, mas ele é meio feminista. E é bem legal porque ele trata... É romance de época, e eu tenho uma queda pro romance de época. E esse é um romance de época que ela quer essa liberdade, essa independência feminina. É bem legal. É um livro que eu devo ter lido umas 4 vezes já, e é aquele livro, quando me pedem, é o primeiro que eu falo. E vale muito a pena ler ele. Um outro livro que eu vou indicar aqui, eu não tenho ele aqui nesse momento. Mas é uma trilogia, se não me engano. É O Clã dos Magos. Na verdade, esse livro eu ganhei numa promoção. Eu não fiquei muito animada por ter ganhado ele, mas é muito bom. Ele lembra um pouco de Harry Potter, mas é um Harry Potter um pouco mais adulto, em alguns pontos. E é bem legal, é uma história que te conduz por todo o livro. Lógico que, por ser uma trilogia, tem aqueles momentos mais maçantes, mais cansativos, mas vale a pena levar ele até o fim. Outro também que eu ia indicar é O Beijada por um Anjo. O Beijada por um Anjo é um livro que se estendeu mais do que o esperado. O primeiro e o segundo livro dela são muito bons, eu gostei muito. O terceiro eu já achei desnecessário, ela quis conduzir muito a história, vender muito livro, e eu achei que acabou perdendo um pouco da magia da história. E eu acabei parando no 6º livro, então eu não concluí a leitura da série toda. Os primeiros eu super indico, os outros eu já achei que é um pouco mais comercial. Podia ter sido mais curta a história e acabar te prendendo mais. Mas eu indiquei mais pelos primeiros que eu li dela. Tem um livro também que não é muito conhecido, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, e chama A Sombra do Vento. É a história de uma série de livros que eles vão se perdendo, as pessoas vão queimando esses livros, e um garoto fica responsável por cuidar da história desse livro. E ele vai conhecendo várias coisas, uma série de segredos que ele não conhecia da cidade dele, e ao mesmo tempo o personagem vai crescendo e evoluindo junto com o enredo da história. É bem bacana, é uma leitura mais um pouco, assim, é uma aventura, mas não tão aventura utópica. É uma aventura mais real e eu gostei bastante. Não é um dos meus favoritos, mas eu gosto muito e vale a pena. Para quem quer ler um livro, é um dos que eu indicaria. Outro livro é A Menina que Roubava Livros. Ele no começo é bem lento, parado, tem muitas páginas, então algumas pessoas acabam desistindo dele, mas eu particularmente não tenho muito medo de quantidade de páginas. Então, eu li, é lindo, é triste, é uma época da história que é muito difícil você conseguir histórias alegres daquele período, mas é um livro que te prende do começo ao fim, é um livro que te faz refletir bastante sobre aquele período, e é um livro de uma garota que usa a literatura para poder se salvar daquele momento de tristeza. Então, eu particularmente tenho um apego grande por essa história, porque é uma coisa que eu acredito também, que a leitura pode fazer você enfrentar muita coisa. Mais um que eu indico é O Menino do Pijama Listrado, que também retrata essa época da história, que é uma história... Esse é mais triste, acho que muitas pessoas devem ter visto o filme e não tanto o livro. Mas o livro, ele é mais detalhado, então você acaba sentindo mais a dificuldade do momento, o problema que está passando toda aquela história. Então você se apega mais ao personagem principal, você se entristece mais com as coisas que acontecem, e ao mesmo tempo você torce mais por não ser aquele enredo de fato, sabe? Porque o livro ele mostra que no meio de toda a tristeza, todo mundo branco e preto, tem uma cor aí no meio. E é uma cor que todo momento no livro tenta ser abafada. Então, é um livro muito bonito, muito triste, mas que eu indico, apesar de tudo. Outra escritora que eu queria mostrar aqui
é uma escritora brasileira que chama Carina Risi. Os livros dela são bem legais. O mais popular já virou uma trilogia, que é o Perdida, que tem o Perdida, Encontrada, Destinado e agora o Prometida. É muito legal também, é outra história, mas eu gosto mais desse, Mentira Perfeita e Procura Seu Marido. São os que eu mais gosto dela. Ela faz aquela literatura chick lit, que é aquela literatura que é mais assim, é mais baseada em conversas do que na descrição da história. Eu gosto muito, é aquela leitura que rapidinho você acaba, apesar da quantidade de páginas, todos os livros dela são assim. Mas é aquela leitura que, como é mais diálogo, você lê muito rápido e acaba muito rápido. E é realidade, é a atual. Todo enredo dela, a maioria deles são atuais. Ou se não, no caso da Prometida e do Perdida, Encontrada, é nos séculos passados, mas que remete a uma história real. Então tem essa correlação. Mas eu particularmente gosto mais de Mentira Perfeita e de Procura Seu Marido. São os que eu mais indico e que eu gosto mais. Além de que ela tem uma pegada não só romântica, mas ela tem aquela pegada muito engraçada. Então é aquele livro que você lê, você ri, você se apaixona pelo principal, assim, aquele crush com o principal. É muito legal, vale muito a pena. E esse livro aqui, pra encerrar, é aquele livro que eu paguei um pouco a minha língua. Porque eu sempre falo que você nunca deve julgar um livro pela capa, literalmente. Esse livro eu comprei pela capa. Porque quando eu li atrás da sinopse, eu achei um livro muito infantil. Mas eu achei a capa tão bonita que eu acabei comprando. Ele é uma série também, e é bem bonita a série. Eu particularmente acho que quando muda a personagem principal... Ai, senão eu vou acabar dando spoiler aqui. Mas quando muda a personagem principal, quando as capas mudam também um pouco dessa personalidade, pra ficar mais fácil vocês entenderem, eu acho que ele perde um pouco o sentido principal dele. Mas ainda continua sendo muito bom. A série é maravilhosa. Esse eu tenho autografado, então também é um dos meus favoritinhos. Eu acho que todo livro é válido, todo livro vale a pena ler. E livro é uma coisa, eu acho que o livro é a coisa mais particular de todos os que foram pedidos para eu indicar. Porque livro você tem que se apaixonar por ele, senão você não viaja com ele. Então o livro é a minha experiência, o que eu penso. Mas esse é o mais difícil de indicar. Então esses seriam os que eu indicaria a princípio. Mas literatura é aquela coisa que você tem que pôr o olho, você tem que ler, tem que gostar e falar, é esse o meu xodó. Esses são os meus principais, mas aposto que vocês têm outros. E eu vou ficar de olho nos vídeos, porque eu também quero indicações para eu começar a ler os próximos. Valeu, obrigada pelo convite e até a próxima. Estou de volta! E aí, o que vocês acharam das recomendações da minha amiga, hein? Olha, eu particularmente adorei, hein? São recomendações maravilhosas. E vocês, gostaram dessas recomendações dela e das minhas? Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam das recomendações de hoje, se vocês vão seguir essas recomendações. E me passem algumas recomendações também, porque eu adoro conhecer coisa nova. Livros, filmes, séries, o que for. Então deixem as suas sugestões pra mim nos comentários que eu vou adorar ler e curtir e responder cada um de vocês, hein? E se vocês quiserem conversar comigo também, não só através dos comentários, vocês podem me acompanhar nas redes sociais do canal, Facebook, Instagram, Twitter, tudo é @tamisturado, hein? Não tem erro. E por favor, não se esqueçam de curtir este vídeo e compartilhar com os seus amigos e se inscrever no canal, hein? Por favor, se inscrevam no canal, que isso também é muito importante. O likezinho no vídeo e se inscrever no canal. Aproveita também e clica no sininho para ativar as notificações e vocês sempre receberem as notificações sobre vídeos novos. Mas já aviso vocês que toda segunda-feira tem vídeo novo, hein? Sem falta, toda segunda-feira tem vídeo novo, cada vez um vídeo diferente. Então, olhem lá nas playlists do canal que vocês vão ver cada vídeo diferente que tem. Tem vídeo de receita, de truques, de vlog, de tutoriais, de dicas. Tem uma infinidade de coisas, tem muita coisa legal, tem recomendações culturais. Agora tem tag também, como eu disse no comecinho do vídeo. Então tem muito vídeo legal e não se esqueçam de ver os vídeos que eu falei. Vou deixar o link na descrição da tag Viciada em Filmes e da primeira parte deste vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que continuem me acompanhando por todos os vídeos que vierem. Então, nos vemos semana que vem com mais um vídeo, hein? Não se esqueçam. Então, beijinhos e até o próximo vídeo.